Muito bem, boa noite. Vamos então agora falar sobre vitamina B12, dando sequência à aula de bioquímica de suco gástrico, da morfofuncional 2, onde estamos tratando do tema sistema digestório. E hoje vamos falar da B12, porque a B12 é uma coenzima, uma substância que se liga à enzima, faz parte dela, e sem a qual essa enzima não é capaz de funcionar. As coenzimas podem se ligar a diferentes enzimas e, na ausência desta coenzima, essa enzima não vai ter seu funcionamento adequado, tá? Por que estamos falando da B12? Porque a B12 requer um transporte muito especial, cheio de fatores, que a gente vai ver agora, e seu transporte é todo associado a uma série de proteínas que vão permitir que ela chegue até o seu local, ou seja, desde que ela vem do alimento até chegar à célula onde ela vai atuar. Vitamina B12 também é chamada de cobalamina, porque ela possui o cobalto na sua estrutura, e é conhecida como vitamina porque originalmente, quando se descobriram as necessidades nutricionais de vitaminas, chamaram de aminas da vida, porque a maioria das substâncias que foram descobertas naquela época eram compostos aminados, como é o caso da cobalamina. Vocês podem ver uma série de NH2, essa estrutura, que dão sua característica de amina, apesar de outras vitaminas que foram descobertas depois ganhar o mesmo nome e não serem compostos aminados. Quais são as funções da B12 como coenzima? Então, ela está em várias reações, como eu já disse, mas duas importantíssimas são a produção de succinil-CoA e a produção de tetrahidrofolato. O que é isso? Succinil-CoA é um intermediário do ciclo de Krebs, que a gente já estudou, o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo fundamental para todo o metabolismo energético oxidativo. A gente se lembra que glicídios, lipídios e aminoácidos, ácidos graxos, glicose e aminoácidos, são parcialmente oxidados, cada um por uma via específica, mas todos, ao final, são convertidos em acetil-CoA, e esse acetil-CoA termina de ser oxidado no ciclo de Krebs, que possui várias substâncias intermediárias. Uma delas é o succinil-CoA. Esse succinil-CoA, ele pode e é produzido a partir de uma substância que se chama metilmalonil-CoA. Portanto, na ausência de vitamina B12, essa reação especificamente, que é catalisada pela metilmalonil-CoA mutase, com a presença de adenosylcobalamina, que é um derivado de cobalamina, não pode ocorrer. Uma outra reação que é muito prejudicada é a produção de tetrahidrofolato. Tetrahidrofolato também é uma coenzima que está presente em uma série de reações, como coenzima das enzimas que fazem parte desses processos, sendo que ele é fundamental para a síntese de purinas e pirimidinas. Portanto, a deficiência de B12 acaba por impedir a formação de tetrahidrofolato, que é gerado numa reação com a metionina sintase, que tem como cofator a metilcobalamina, que também é produzida a partir da B12. Além disso, durante essa reação da metionina sintase, onde se forma o tetrahidrofolato, também se tem a conversão de homocisteína e metionina. A metionina, essa reação também é chave para o catabolismo de outros aminoácidos, como a valina, a isoleucina, a metionina e a própria metionina e a treonina, para também a reação de ácidos graxos de cadeia ímpar, que vão estar presentes, por exemplo, em membranas celulares, na produção de timina e na cadeia lateral de colesterol. Portanto, a deficiência de B12 impacta em quase todas as células do organismo humano. A principal fonte de vitamina B12 alimentar
são as carnes, especialmente o fígado de animais. Com o advento do vegetarianismo, no final do século XX, início do século XXI, e o aumento do número da quantidade de pessoas que não fazem mais uso alimentar de animais, nem seus derivados, a deficiência de vitamina B12 ela passa a ser especialmente importante. Pois nessa situação, onde o vegetariano é estrito, que é o que se chama hoje de vegano, não faz consumo de nenhum tipo de alimento de origem animal, ao contrário dos vegetarianos ovo-lacto-vegetarianos, que ainda consomem ovos e derivados de leite, que ainda tem alguma quantidade de vitamina B12, o vegetariano estrito obrigatoriamente deverá fazer suplementação de vitamina B12, de preferência acompanhado com um nutricionista, né? Para ver exatamente quais as quantidades, e isso geralmente é através de suplementos sintéticos. Não há nenhuma fonte vegetal que possa suprir essa deficiência. E qual o problema de ter deficiência de vitamina B12? Anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica, ela não só é uma anemia, que por si só já é complicada, mas ela causa sintomas neurológicos gerados por desmielinização de fibras nervosas. Isso leva a um quadro neurológico grave e que precisa ser evitado e corrigido. A suplementação com folato diminui a questão da anemia em si, mas não consegue reverter o quadro neurológico. Acredite-se que isso seja porque a desmielinização esteja associada a um acúmulo de metilmalonil-CoA, como a gente viu anteriormente, que é o substrato que vai ser transformado em succinil-CoA. Não tendo cobalamina, ele não vai ser convertido e você acumula metilmalonil-CoA. E qual é o problema disso? Metilmalonil-CoA pode substituir malonil-CoA na síntese dos ácidos graxos. Malonil-CoA é a primeira substância que é utilizada pela ácido graxo sintase para começar a síntese de ácidos graxos todos, tanto aqueles de armazenamento quanto aqueles presentes em membranas celulares. Quando essa substituição ocorre, o metilmalonil-CoA entra no local do malonil-CoA, você pode ter uma síntese de ácidos graxos de cadeia ramificada, e isso pode fazer com que membranas não sejam devidamente estruturadas, provocando sua ruptura ou então simplesmente sua não formação. Porque o metilmalonil-CoA, por ter uma estrutura muito semelhante ao malonil-CoA, ele se torna um inibidor competitivo do malonil-CoA na síntese dos ácidos graxos. E como essa baía de mielina é constantemente renovada, você começa a ter processo de não recuperação e todos os sintomas com problemas de condução nervosa dada pela desmielinização dessas fibras nervosas. Portanto, é bastante grave esta deficiência. 3 proteínas com estrutura mais ou menos semelhante, justo que elas transportam e se ligam fortemente a B12 com alta afinidade, vão fazer o transporte e vão auxiliar vão permitir a absorção dessa substância no trato gastrointestinal. São elas a raptocorrina, o fator intrínseco e a transcobalamina. A raptocorrina, que também é chamada de transcobalamina 1, está presente na saliva, mas também aparece no leite, nas lágrimas e no plasma sanguíneo. E é ela que protege a B12 quando ela é liberada do alimento de origem animal, ela se liga à raptocorrina para que ela possa atravessar pelo suco gástrico sem ser degradada. No estômago, há a liberação de fator intrínseco, que também é uma proteína. E, uma vez que a raptocorrina é degradada, a B12, então, se liga a esse fator intrínseco e vai ser transportado até o ilho terminal, que é onde ele vai ser absorvido. Já a transcobalamina 2 vai mediar o transporte da B12 no sangue para as células periféricas, que vão ser aquelas que vão fazer a sua utilização. Uma diferença que é bastante significativa entre a raptocorrina e a transcobalamina é porque a raptocorrina tem um alto teor de glicanos.
o que é bastante característico em proteínas que devem proteger qualquer coisa da acidez sucogástrico, já que a acidez não afeta muito essa estrutura dos glicanos e afeta bastante a estrutura dos aminoácidos, permitindo então que a proteína se mantenha bastante íntegra até que o fator intrínseco possa então se ligar a B12 e continuar o transporte até o restante do intestino. A transcobalamina mesmo já não tem essa porção glicídica. Então, essa vitamina B12 é liberada da digestão, captada pela raptocorrina, que, como eu falei, também é chamada de transcobalamina 1, holo-HC, cobalofenina ou proteína R. Dependendo do livro ou artigo que você lê, vocês vão encontrar todas essas denominações, sendo que a mais recente se utiliza é raptocorrina, mas qualquer um desses outros nomes são sinônimos de raptocorrina, que é essa proteína que está presente na saliva. Esse complexo da B12 com a raptocorrina depois vai ser degradado pelas proteases pancreáticas, mas ela continua, ela vai ser degradada, mas o B12 vai se ligar ao fator intrínseco para continuar esse transporte. Então, aqui a gente tem as estruturas dessas duas proteínas, aqui à esquerda a raptocorrina e do lado direito o fator intrínseco. A ligação dessa vitamina B12 ao fator intrínseco vai formar um complexo que vai resistir às proteases que vão ser liberadas do pâncreas sob a luz intestinal. E isso vai permitir que ela vá sendo transportada por todo o trajeto intestinal até chegar ao ilho, que é a região, lá no ilho terminal, em que ela vai ser transportada, vai ser absorvida pelo intestino para aí sim, finalmente, ser transportada para o sangue. Então, a gente vai ver aqui um esquema bem descritivo, saiu na Nature Review Gastroenterology de 2012, que mostra aqui a B12 que vem do alimento, sendo transportada ligadinha à raptocorrina, passando pelo intestino, se ligando ao fator intrínseco, então percorrendo todo o intestino até a região do ilho terminal. Ao chegar no ilho terminal, o complexo fator intrínseco B12 vai ser endocitado ao se ligar esse receptor que se chama Cuban, que é um receptor de cubilina e AMN, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Dentro do enterócito, esse complexo vai ser desfeito e a B12 vai ser transportada do enterócito para o sangue através desse transportador, que é um transportador do tipo ABC, ou seja, que gasta com ATP bind cassete, implica gasto de ATP. Esse transportador se chama MRP1. Então, ao ser transportada no sangue, nós vamos ter a transcobalamina 2, que também é chamada de raptocorrina plasmática. E, dessa forma, ligado à raptocorrina, a B12 vai ser transportada até as células que vão fazer a sua utilização. No fígado e outros tecidos, a captação de B12 é dependente dessa ligação à transcobalamina e é mediada por um receptor CD320. Enquanto o receptor de megalina, que a gente vai ver já já, é quem vai atuar nos rins, fazendo a sua reabsorção renal. Qualquer alteração neste processo de absorção leva à deficiência de vitamina B12. Então, uma pergunta que já foi feita nas aulas anteriores com relação, por exemplo, cirurgias para remoção de estômago ou para redução de estômago, ou de redução de estômago com bypass do estômago para a região final, porção final do intestino.
Com certeza, isso vai impactar não somente na absorção de B12, mas de outros componentes que dependem de processos tão intrincados quanto esse. Mas a B12 com certeza será impactada. Então, aqui está mostrando uma estrutura do receptor Cuban, que tem esse nome, porque ele tem uma parte que é chamada de cubilina, que são várias estruturas bem complexas, de proteínas bem grandes, ligadas a uma porção que é chamada de EGF, que é semelhante ao fator de crescimento epidermal, e há uma região que se chama AMN, por isso que se chama Cuban, o cube de cubilina, e o AMN junto faz o Cuban, certo? Dessa porção da cubilina, tem uma região que vai da região 5 à região 8, que é justamente onde tem a ligação do fator intrínseco com a B12. É assim que ele se liga e permite lá no hilo terminal a absorção desse complexo. Então, aqui está um esqueminha mostrando de novo fator intrínseco ligado a B12, aqui indo com o receptor Cuban, e este é um receptor mediador de endocitose, que significa, uma vez que alguma proteína, alguma substância se liga a ele, ele promove a formação de um endossomo, onde vai ser captado, aquela substância sendo transportada e o próprio receptor junto vai ser levado lá para dentro. Esse endossomo se funde a um lisossomo, ocorre a proteólise de toda a parte proteica, ou seja, tanto do receptor quanto do fator intrínseco, e a B12 vai ser, então, liberada no citossol das células. E aí, então, ela pode ser transportada para a corrente sanguínea com gasto de ATP. Esse transportador aqui é que vai fazer justamente a passagem da vitamina B12 de dentro das células ileais para a corrente sanguínea. Também, isso é uma célula polarizada, né? Que é a célula intestinal. Em células não polarizadas, o transporte é semelhante, ela vai ser transportada ligada, a vitamina B12 ligada à transcobalamina, vai se ligar a um receptor CD320, como a gente já viu, também é um receptor mediador de endocitose, também vai formar endossomo, também vai ser fundido ao lisossomo e promover a digestão e fazer a liberação da vitamina B12 no citoplasma. Aí aqui, essa representação que tem aqui, em quadradinho azul, representa a enzima que ele vai fazer, vai ser utilizado como cofator. Então, mesmo as células ileais vão fazer a utilização dele e as células do restante do organismo. Certo? Então, megalina e cobilina são receptores que estão presentes em quase todas as células do organismo e tem essa característica de quando eles se ligam, ou o ligante se liga a esse receptor, ele promove essa internalização de membranas para poder fazer esse transporte via endossomo de substâncias. Geralmente, assim, substâncias sensíveis que podem sofrer ou filtração, ou degradação, ou qualquer tipo de alteração química que não é desejável e que iria inativar essa substância. Esses receptores, eles são encontrados aqui, são alguns tecidos onde já foram descritos, megalina e ou cubilina. Então, a gente tem desde as células do epidídimo, no endométrio, no oviduto, nessas células, como a gente acabou de ver, nas células absortivas intestinais, tem vários desses receptores localizados na placenta, nos rins, na paratireoide, nos tireócitos e por aí vai. E aí, aqui tem uma série de substâncias, né, nutrientes, sendo representados
fazendo esse mesmo processo, né, de ligação com promoção de endocitose e este processo de fusão com lisossomos para digestão e liberação da substância. Aqui, no caso, está mostrando o transporte de vitamina D3, mas podia ser um hormônio, podia ser uma série de outras substâncias. Então, está aqui. Essa tabela traz alguns dos ligantes que se ligam, tanto a migalina quanto a cubilina, e está aqui. O complexo transcobalamina com vitamina B12 utiliza esse tipo de transporte, assim como a vitamina D e assim como o retinol, que é a vitamina A. Então, estão vendo aqui da importância desse tipo de receptor no transporte, principalmente dessas 3 proteínas. Das outras questões a gente não vai comentar agora, porque não é de interesse, mas quem tiver interesse depois pode olhar. Eu passo essa referência aqui que ficou faltando, mas é a mesma que eu já tinha citado antes lá, da Nature. Bom, causas adquiridas de deficiência da vitamina B12, como eu comentei, qualquer alteração nesse processo completo, como eu descrevi, dei o exemplo da cirurgia bariátrica, que eu queria lembrar o nome, da cirurgia de redução de estômago, pode levar a isso, mas, óbvio, deficiências nutricionais levam a isso, como a causa do vegetarianismo. E o que mais? Pode ocorrer atrofia gástrica, gastrite recorrentes, problemas quaisquer gastrointestinais absortivos, seja no epitélio intestinal, seja na mucosa gástrica, alterações nessas regiões, alterações da mucosa oral também, com alterações salivares, que diminuam a produção de qualquer uma dessas proteínas envolvidas no transporte B12, podem levar a uma deficiência de leve até uma deficiência grave, dependendo do problema, e conduzir à anemia perniciosa. Então, tá aqui, ó. Ingestão inadequada de vitamina B12, destruição de células parietais, seja por gastrite de qualquer nível, mas também tem doenças autoimunes que levam à anemia perniciosa por deficiência de B12, atrofia gástrica causada por gastrite recorrente, gastrite crônica, infecções intestinais por vermes, doença de Crohn, doença celíaca, que são doenças que atingem doenças inflamatórias intestinais, pancreatite crônica também pode levar a isso, cirurgia de bypass gástrica, como eu falei, cirurgia bariátrica, tratamento excessivo com antiácidos também deve alterar esse transporte, e consumo crônico de metformina, que é um antidiabético usado há mais de 60 anos, bastante seguro, mas que tem alguns casos relatados de anemia associada à deficiência de B12, embora até a publicação desse artigo, que já tem quase 10 anos, não tivesse ainda sido determinada. Ok? Muito bem. Então, o que eu queria falar sobre B12 era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, já sabe, falem comigo. E os slides que eu mostrei agora, eu já carreguei lá no sistema. Vocês podem acessar lá para tirar dúvidas e me acessar também aqui pelo chat. Tá bom, queridos? Muito obrigada e até a próxima.